Enquanto os partidos políticos se preparam para disputar as eleições municipais deste ano, uma outra disputa também movimenta os bastidores do Congresso Nacional: as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. As eleições para as duas casas serão só em fevereiro do ano que vem, mas as articulações para garantir votos já começaram. Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não podem concorrer no próximo pleito porque já estão no segundo mandato consecutivo. Cabe a Lira e Pacheco trabalharem para elegerem os sucessores. Na Câmara, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, está entre os principais cotados. Eleito pelo estado da Bahia, o advogado está no terceiro mandato como deputado federal. É líder do partido e vice-líder do maior bloco da casa. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos e atual primeiro vice-presidente da Câmara, também deve tentar a vaga. O deputado pelo estado de São Paulo é advogado e bispo licenciado. Antônio Brito, do PSD, fecha a lista dos favoritos. Eleito pelo estado da Bahia, o deputado está no quarto mandato e é vice-líder do bloco composto por MDB, PSD, Republicanos e Podemos. Outro nome já citado nos bastidores é de Altineu Cortes, líder do PL na Câmara, partido de oposição ao governo. Cortes é do Rio de Janeiro e está no terceiro mandato. Isnaldo Bulhões, deputado pelo MDB de Alagoas, é outro rosto que pode pintar na disputa. Ele está no segundo mandato e é suplente da Comissão de Constituição e Justiça. No Senado, o principal nome para o cargo de presidente é o de Davi Alcolumbre, do União Brasil. Ele presidiu a casa entre 2019 e 2021. Atualmente, o senador pelo Amapá é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, um dos colegiados mais importantes do Senado. Outro nome cogitado é o da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão. Ela está no primeiro mandato e relatou à CPI que investigou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Há ainda outra candidata possível, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Ela concorreu às eleições para presidente da República em 2022. Tanto na Câmara quanto no Senado, ainda não há uma data para o início da campanha pela eleição. O que a política entender que são espaços de poder possíveis de ser negociados para se pleitear uma presidência da Câmara dos Deputados, uma presidência do Senado, é isso que eu imagino que vai ditar o momento em que as negociações comecem a ser feitas, mas, de novo, sem que haja prazos legais para que os pleiteantes a esses cargos comecem a fazer as suas negociações para que haja a convergência maior em torno do seu nome. As eleições para as presidências das duas casas despertam muito interesse porque os líderes podem influenciar na pauta política e econômica do país. Os presidentes ditam o andamento dos trabalhos e definem quando projetos importantes são colocados em votação. Além de decidir a pauta a ser votada na casa, o titular da Câmara reúne o colégio de líderes dos partidos e é o segundo na linha de sucessão da presidência da República. Ele também é responsável por dar ou não seguimento a pedidos de impeachment contra o presidente da República. Já o titular do Senado também preside o Congresso Nacional e é o responsável por sessões conjuntas em que são votadas matérias vetadas pelo governo e o orçamento anual. O presidente do Senado também empossa o presidente da República e é o terceiro na linha de sucessão no país. Na Câmara, a eleição é com urna eletrônica e ganha quem tiver maioria absoluta, ou seja, pelo menos 257 votos. No Senado, a votação é em cédulas de papel. Nos dois casos, o voto é secreto. O que foi motivo de polêmica em uma das disputas mais acirradas e conturbadas entre os senadores, realizada em 2019. Naquele ano, Davi Alcolumbre saiu vitorioso com 42 votos, uma a mais do que o mínimo necessário. Em meio às discussões, a senadora Cátia Abreu tomou uma pasta de documentos da mão de Alcolumbre. Ela questionou que, como pré-candidato, ele não poderia presidir a sessão.
4 candidatos desistiram da disputa durante as votações. Um deles, o senador Renan Calheiros, principal opositor de Alcolumbre, retirou o nome depois dos senadores aprovarem uma mudança para que o voto fosse aberto. A decisão depois foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e a eleição foi com voto secreto. Os regimentos da Câmara e do Senado trazem essa eleição secreta porque é muito importante que haja a preservação da independência e da liberdade do parlamentar em votar e que isso não traga depois maiores problemas para aquele que tenda a votar em um candidato A ou B.